Fala pessoal, nesse vídeo vou falar da classificação dos movimentos, que basicamente são 4 tipos. Movimento progressivo ou regressivo, também chamado retrógrado, e o movimento acelerado ou desacelerado, também chamado retardado. Então vamos rapidamente falar de cada um deles, começando pelo movimento progressivo. E o movimento é dito progressivo quando a velocidade do objeto é positiva, ou seja, o vetor velocidade aponta para o sentido de crescimento do espaço. E aí eu tenho duas possibilidades. Veja, nos dois casos, o vetor velocidade aponta no mesmo sentido de crescimento do espaço e, consequentemente, a velocidade é positiva. Portanto, se V e S têm o mesmo sentido, a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Então, tomar cuidado. Se, por exemplo, em uma questão afirmar que sempre que a velocidade apontar para a direita, o movimento é progressivo, isso está errado, está falso. Aqui, olha só, a velocidade está apontando para a esquerda e é maior do que zero, positiva. Isso porque também depende da orientação do espaço, beleza? Então, sempre eu tenho que olhar para esses dois caras, velocidade e espaço. Se for o mesmo sentido, o movimento é progressivo e morreu. Agora, quando o movimento é regressivo ou retrógrado, temos que a velocidade é menor do que zero. A velocidade é negativa. Neste caso, o vetor velocidade aponta para o sentido contrário ao do crescimento do espaço. E também tem duas possibilidades. Veja, nos dois casos, o vetor velocidade tem sentido oposto ao do espaço. Nessas duas situações, a velocidade é menor do que zero, negativa. E aqui, olha só, eu tenho a velocidade apontando para a direita, mas negativa, porque aponta no sentido contrário ao da posição, ao do espaço. E assim o movimento é considerado retrógrado ou regressivo, beleza? Agora, de forma semelhante, vamos analisar o movimento considerando um outro parâmetro, que é a aceleração. E aí eu posso ter um movimento acelerado ou desacelerado. E o movimento é dito acelerado quando o vetor aceleração e o vetor velocidade têm o mesmo sentido. Veja, quando A e V têm o mesmo sentido, o movimento é acelerado. E caso contrário, quando A e V têm sinais opostos, ou seja, sentidos opostos, o movimento é desacelerado ou retardado. Só isso. E aí, outro ponto que você precisa tomar cuidado, por exemplo, se a questão perguntar sempre que o movimento for acelerado também será progressivo, errado. Vamos imaginar uma situação onde você está no carro em movimento progressivo, ou seja, com velocidade positiva, no mesmo sentido de crescimento do espaço. Mas aí você vê um cachorro na pista e taca o pé no freio. E o freio nada mais é do que uma aceleração no sentido contrário ao do movimento. Portanto, apesar de o movimento ser progressivo, vai atuar agora no sistema uma aceleração no sentido contrário ao do vetor velocidade. E aí, nesse caso, eu tenho um movimento progressivo e desacelerado. Lembrando que a frenagem de um carro é um exemplo clássico de movimento retardado, ok? Bem, para finalizar, vamos fazer aqui um resumo para facilitar o entendimento. Olha só, quando eu estou trabalhando com um movimento que tem apenas velocidade, sem aceleração, por exemplo, o MRU, então o movimento pode ser classificado em progressivo ou regressivo, também chamado retrógrado. E é progressivo quando V e S têm o mesmo sentido, e retrógrado quando V e S têm sentidos contrários. Só isso. Agora, quando se tem aceleração, como no caso do MRUV, por exemplo, então o movimento pode ser classificado como acelerado ou desacelerado, também chamado retardado. E aí, é acelerado quando A e V têm mesmo sentido, e retardado quando A e V têm sentidos contrários. Guarda isso aí que você consegue derrubar qualquer questão acerca de classificação do movimento. Beleza? E é isso.